Se você já deixou seu carro estacionado durante a noite, presta atenção nisso. Porque o que aconteceu com o Marcelo começou exatamente assim. Ele desligou o motor, entrou em casa para dormir. Enquanto a família descansava tranquila, algo frio, silencioso e faminto se acomodava debaixo do capô. Marcelo morava no interior da Bahia e trabalhava como técnico de refrigeração. Passava o dia inteiro dirigindo por estradas de terra, sítios afastados e bairros quentes, onde o asfalto parecia derreter ao meio-dia. Sua caminhonete branca já era velha companheira de trabalho. Nunca tinha dado problema sério. Nunca tinha falhado. Até aquela semana, era uma tercofera abafada quando ele chegou em casa, já de noite. Estacionou na garagem semiaberta ao lado da casa. Desligou o carro e entrou para jantar com a esposa Janaína e o filho Davi, de 8 anos. A rotina era simples, tranquila, previsível. Depois do banho e da comida, todos foram dormir. Durante a madrugada, Davi acordou assustado, dizendo ter ouvido um barulho metálico vindo da garagem. Marcelo, sonolento, disse que devia ser gato revirando lixo ou algum pedaço de lata batendo com o vento. Ninguém foi verificar. E aquele foi o primeiro erro. Na manhã seguinte, Marcelo acordou atrasado. Pegou as chaves, entrou no carro e girou a ignição. O motor fez um som diferente. Não era alto, mas parecia haver algo vibrando fora do normal. Um arranhar abafado, quase imperceptível. Ele pensou que poderia ser a correia ou alguma peça frouxa. Não tinha tempo para olhar. Saiu assim mesmo. Enquanto dirigia, sentiu o carro estranho, mais pesado. Em certos momentos, ao reduzir a velocidade, parecia que algo se deslocava sob o capô. Mas ele ignorou. Até que, ao estacionar na casa do primeiro cliente e desligar o motor, ouviu claramente um arrastar úmido lento, como algo deslizando contra metal quente. O silêncio depois daquele som foi sufocante. Marcelo respirou fundo, saiu do carro e caminhou até a frente. Puxou a alavanca interna e abriu o capô devagar. O vapor quente subiu contra seu rosto. Ele olhou por cima do motor e viu algo preto, espesso, enrolado entre o radiador e o bloco metálico, ainda quente. Por um segundo, achou que fosse uma mangueira fora do lugar. Mas aquilo se moveu, lentamente. 2 escamas se contraíram. A superfície negra brilhou sob a luz da manhã. E então, ele viu os olhos fixos nele, gelados, imóveis. Era uma cobra grande, enrolada no motor como se aquele fosse o lugar mais confortável do mundo. Marcelo deu 2 passos para trás, sentindo o coração bater no pescoço. A cobra levantou levemente a cabeça, mostrando o corpo musculoso, apertado entre fios e peças. Era uma jiboia enorme, provavelmente atraída pelo calor que o motor manteve durante a madrugada. Chamaram os bombeiros. A retirada foi difícil. A cobra parecia relutante em sair, como se estivesse defendendo aquele espaço. Quando finalmente conseguiram puxá-la, revelou-se ainda maior do que parecia. Mais de 2 metros de comprimento, pesada e forte. Disseram que era algo que acontecia às vezes. O calor do motor funciona como abrigo perfeito. Levaram o animal para uma área de mata distante. Marcelo respirou aliviado, achou que tinha acabado, mas não tinha. Na madrugada seguinte, ele acordou com um som metálico na garagem. Não era imaginação, era o mesmo tipo de arranhar que ouvira antes. Levantou-se devagar e foi até a janela. A luz fraca do poste iluminava parte da caminhonete. E então ele viu algo longo e escuro deslizando pela lateral do carro. Movia-se com calma, com familiaridade. A cabeça ergueu-se, testando o ar. Em seguida, o corpo começou a subir pela parte frontal do veículo e desaparecer por baixo do capô. Marcelo sentiu o estômago gelar. Não podia ser a mesma. Aquela havia sido levada embora. Então havia outra. Na manhã seguinte, chamou novamente os bombeiros. Abriram o capô. Não havia nada, nenhum sinal, nenhuma escama, nenhum rastro. Mas naquela noite, o pior aconteceu. Davi acordou gritando. Um grito de dor. Marcelo e Janaína correram para o quarto do filho. A janela estava entreaberta. No chão, havia um leve rastro na poeira. Algo que parecia marca de corpo se arrastando. Marcelo Ajorruzei
e olhou debaixo da cama. 2 olhos brilhavam na escuridão. A cobra não estava mais no motor. Estava dentro da casa. O desespero tomou conta. Marcelo puxou o filho para trás. Enquanto a jiboia desenrolava lentamente o corpo, ela não atacou de imediato, apenas observava. Calculava. Os bombeiros foram chamados mais uma vez. A captura foi tensa, demorada, assustadora. Confirmaram. Era outra jiboia. Mas Marcelo nunca acreditou que fossem apenas coincidências. Durante semanas, ele não conseguiu dormir direito. Instalou telas nas janelas. Fechou completamente a garagem. Passou a abrir o capô todas as manhãs antes de ligar o carro. Mesmo assim, às vezes, quando desligava o motor, jurava ouvir um som, um leve deslizar, um roçar contra o metal quente, como se algo ainda estivesse lá dentro, esperando o momento certo. Desde então, toda vez que alguém estaciona o carro e entra em casa sem olhar para trás, Marcelo sente vontade de avisar. O lugar mais quente da sua casa não é a cozinha, não é o quarto, é o motor do seu carro. E você nunca sabe o que pode estar usando ele como abrigo enquanto você dorme.